eu ia montar um computador antigo. Tentei resgatar o meu primeiro computador, mas a pessoa para quem eu vendi já se desfez, né, porque é muito antigo. O primeiro computador que eu tive foi um 386. Um mês depois, ou 2 meses depois, já troquei para 486 DX400, fiz o upgrade. E depois que eu já comecei a estudar informática, eu já fui me profissionalizando e acabei me desfazendo e adquirindo um Pentium 133 MHz. Aí você deve estar se perguntando por quê? Então, eu fundei o canal, né, criei também o canal Minha Vida TI, e a ideia do canal Minha Vida TI é justamente a gente fazer aí um retrocesso, né, e começar lá de trás, né, desde o primeiro computador que eu tive, inclusive falando um pouco sobre arquitetura, história dos computadores da época, esse desenvolvimento. Eu tenho aí muitos programas guardados, achei aqui o DVD mais antigo que eu tenho gravado com arquivo de 2003, então já tem ali as versões do Windows, desde o 3.1 até os tempos atuais. E eu consegui achar ainda, que eu guardei, um K62-500, na verdade é K62-450 esse aqui. Essa placa-mãe, ela tem o slot ISA. Então, o slot ISA trabalhava 16 bits e as placas de sons que eu tinha era desse slot. Essa placa-mãe, inclusive, ela possui várias pinagens, porque eu tenho expansores, né, expansíveis, que são os cabinhos extensores que a gente usa, placa de vídeo, placa de som, placa de rede, etc. Então, essa placa-mãe aqui, ela a gente chama de onboard, onboard. As placas anteriores, começando lá no 386, que foi onde eu comecei, ela era uma placa muito simples. Para eu ter som e ter vídeo, eu tinha que ter as placas. Então a placa-mãe era muito simples, era um chassi praticamente. Então eu tinha os slots de memória, tinha alguns chipsets muito simples, mas a controladora, por exemplo, aqui eu tenho o chipset ponte norte e ponte sul, que eu vou explicar mais detalhadamente. Então está aqui, ponte norte e ponte sul. As placas anteriores não tinham, então para eu ter disco rígido e disquetes, eu tinha uma placa controladora chamada placa IDE. Então essa placa IDE era obrigatória, eu não tinha como rodar um HD ou um disquete se eu não tivesse a placa. A imagem é a mesma coisa, para eu ter imagem no monitor eu precisava ter uma placa de vídeo. Não as placas controladoras que a gente conhece hoje, placas aceleradoras, na verdade era uma placa controladora, hoje a gente chama de placa aceleradora, ou até mesmo em alguns casos placas de vídeo de verdade, que é um termo que eu escuto muito. Então a placa-mãe antiga não tinha basicamente nada, ela só tinha os slots, esse slot preto chamado ISA, não tinha esses outros aqui. Essa placa-mãe, ela tem o chipset ponte norte e o chipset ponte sul. Por quê? O ponte norte eu tenho o vídeo on-board, ou seja, essa placa já vem com vídeo on-board. Só que diferente dos processadores atuais, os processadores atuais, o vídeo, que a gente chama de GPU, vem dentro do processador, tanto os AMD como Intel. Existe ainda, logicamente, alguns processadores atuais que não vêm com vídeo dentro do processador, que inclusive são até de maior desempenho. Existe o Ryzen também, o Ryzen 5, se não me engano, não tinha o vídeo on-board, existe outros, não tinha um vídeo interno, existe outros modelos, existe também o Xeon, que eu uso, que não tem um vídeo, ele é de servidor, então não tem um vídeo on-board, eu preciso ter uma placa de vídeo. Sendo que o chipset ponte norte já tem aqui dentro, detalhe, o vídeo vinha nessa placa, então dependendo do modelo de placa que você comprasse, você poderia estar comprando uma placa de má qualidade, ou poderia estar comprando uma placa com vídeo ruim. Então esses vídeos aqui, ele já vem ligado no barramento PCI, mas logicamente, se você comprar uma placa-mãe com chipset CIS, você tem um desempenho. Se você comprar com VIA, é outro desempenho. Inclusive o chipset VIA, eu considerava melhor para acesso a disco. Então para programas que acessavam muito disco, eu achava muito melhor em desempenho. Já para gráficos e vídeo, jogos, eu preferia o chipset CIS. Não tinha como ter os dois, CIS e VIA, porque é fabricante diferente. Mas nesse caso aqui eu tenho um chipset CIS ponte sul, que é o CIS 5655, que é um chipset até padrão no controlador. Esse chipset ponte sul controla os slots, né, tanto PCI como ISA, controla som, controla rede, controla modem, controla disquetes.
discos rígidos. E o ponte norte controla o acesso direto à memória, controla o vídeo que tem dentro dele. Então, se eu esqueci de falar alguma coisa aí, mas o chipset ponte norte é exclusivamente para memória e vídeo. E o ponte sul para todo o restante dos periféricos. Essa placa, infelizmente, eu não consegui fazer ela funcionar. Ainda vou tentar aí. Troquei até um capacitor estufado, mas não consegui fazer ela funcionar. Por eu não ter outro processador, também não consigo fazer um diagnóstico muito preciso, se é a placa ou se é processador. Porém, aqui eu ia instalar nessa placa o sistema MS-DOS 6.22 e o Windows 3.11, que eu rodaria aqui os jogos que utilizo, que funcionam no modo real, que a gente fala, né? O modo real que acessa até 1 MB de RAM, que era o 640, e mais de 384, se não me engano, que são jogos que trabalham em modo real, no caso o Windows 3.11 e o DOS 6.22. E aí o restante da memória acima de 1 MB já utiliza o modo protegido, que são, no caso, o Windows. O Windows utiliza o modo protegido, ele tem maior quantidade, maior acesso de memória, então abandonando praticamente o MS-DOS, não totalmente, porque o Windows 98 em diante ainda tem o prompt, porém o Windows 98 foi o último que tinha a opção de você sair do Windows e funcionar apenas no MS-DOS. Nos sistemas atuais ainda funciona, ele faz uma modulação, né, e faz tipo um emulador e você consegue acessar o modo real. Porém, o que acontece? Para os jogos de MS-DOS que eu queria utilizar, não consegui fazer funcionar no Windows atual o som, porque o som ele utilizava o endereço exclusivo do modo real, que a gente chamava de RQs, que ele tinha de 0 a 15, e o som pegava a porta 5, DMA1, que era acesso direto à memória, e o endereço 220, então tinha esse mapeamento. Então, para o som funcionar no MS-DOS, a gente setava lá 220 e RQ5 DMA1 para o som sair. Então, por isso, todo esse enrolo, toda essa explicação que eu estou dando só para dizer para vocês que eu precisava que o som funcionasse no MS-DOS para mostrar os jogos. Mas aí vocês conhecendo um pouco da estrutura aí, uma arquitetura antiga, as placas atuais têm o chipset ponte norte, ponte sul, porém um vídeo integrado dentro do processador, ou uma placa aceleradora do modo PCI Express, que essa placa aqui nem tem o AGP no PCI Express, tinha um vídeo on-board, que era médio desempenho, e não consegui fazer funcionar. O processador que está aqui é um K62 450, essa placa também suportaria o Pentium 100 até 233, né, do Pentium 1 que a gente fala. O Pentium 2 já é um outro tipo de socket, o Pentium 3 também. Então, infelizmente, não consegui fazer ela funcionar, ou funfar, é uma gíria do pessoal que trabalha com computadores, né, com manutenção, costumava dizer funfar, não funfou. Aí, o que eu fiz? Aí eu tive que apelar, por incrível que pareça, eu consegui comprar, tá aqui, eu não sei se é nova, eu comprei como nova, o vendedor me disse que era nova. Então, eu dei uma pesquisada e consegui uma placa nova para eu utilizar esse processador. Como eu falei, eu tinha tudo isso. Alguns computadores eu fiz doação, eu doei uns 5 computadores com esses processadores. Algumas placas eu doei, outras eu joguei fora. Então, restou eu comprar uma placa nova. Espero que seja, deixei para abrir agora, inclusive pelo que eu estou vendo na embalagem, não me parece estar na caixa original. Então, já fico alerta, porém o vendedor me deu garantia. E eu confiei na palavra dele, Mercado Livre. A gente tem aí vendedores com boa índole, com boas intenções. Então, estou abrindo nesse momento, não tinha aberto ainda. Deixei para abrir agora, porque o pessoal faz muito isso, né? A gente faz uns videozinhos mostrando, desembrulhando aí os equipamentos. Então, achei interessante também deixar para abrir agora. Já percebi que realmente a embalagem interna não é o original. Isso realmente é uma placa PC Chips. Essa anterior que eu mostrei vocês também, da marca PC Chips, que era uma marca chinesa. Eu gostava muito da Elite Book, que era a primeira linha, né? A mesma fábrica, na verdade é tudo a mesma. Das mesmas fábricas chinesas, né? Tailandesas. E a Elite Book fabricava umas placas de primeira linha. E a gente considerava que essa placa PC Chips era a segunda linha da Elite Book. Porém, eu comprei uma M, se não me engano, a M53. Não é das melhores, mas também não é das piores. Então, tem mais isso.
Acessórios, como prometido. A placa-mãe, foi bem embalada, placa-mãe. Vou abrir primeiramente os acessórios, está bem embaladinho. Os acessórios vão incluir os cabos, né, alguns cabos para fazer as ligações. HD, se eu não me engano, não tem ainda não tem o SATA, a placa espelho, a gente chama de espelho, que liga aí. Saída de impressora, saída de vídeo, saída de serial, USB, cabo. Esse aqui o cabo tem dois cabos aqui, tem um cabo do disquete e o cabo IDE. É um modem sem vergonha, a gente chama isso aqui de WinModem. Ele funciona somente dentro do Windows. Não sei o Linux, eu teria que testar no Linux para ver. Esse cabinho me deu dor de cabeça um dia desses para achar, tinha tanto que acabei jogando fora, né? Virou lixo. Acabei jogando fora. Tá aí. Paguei R$20 um cabinho desse. Manual, tudo está indicando que realmente é nova. Manual. Cassete Notebook. Realmente vem com um manualzinho, um CD de instalação dos drives, né? Provavelmente esses drives aqui devem ter os drives para o Windows 98 que eu quero, Windows 98 segunda edição. Então eu arrisquei, paguei barato até, foi R$120 mais ou menos. Uma placa antiga, geralmente o antigo sai um pouco mais caro. E bem embalado. Parabéns para o vendedor, veio bem embalado, apesar de ver na caixa original. Mas tudo está indicando que é nova. Então talvez eu não faça ainda os testes nesse vídeo. Bem embalado. Logicamente que ela já foi aberta com a embalagem, dá para ver que foi aberta. Provavelmente foi efetuar algum teste, mas infelizmente não é nova. Não é nova, fui ludibriado. Dois capacitores estufados, mais dois capacitores estufados aqui, ó. Ela está realmente com aparência de nova. Tem uma etiqueta aqui. Tem uma etiqueta em cima do soquete de memória. Não tem marca de uso. Porém os capacitores estão estufados. Pode ser pela idade. Não sei se dá para vocês perceberem aí. Ele está até marcado de preto. Então eu vou ter que acionar a garantia. Lamentável. Realmente está com aparência de nova. Não, até vocês olhando, vocês vão notar que está com aparência de nova realmente, mas os capacitores estão estufados. Já vou estar abrindo aí a devolução, né, a troca. Lamentável. Gostaria muito de montar esse computador nesse final de semana e já instalar o Windows 98 nele. Já até tem um HD com o Windows 98 instalado. E testar nossos jogos em DOS. Eu sei que funcione, mas eu vou precisar efetuar a troca desses capacitores. Eu acredito que até tenha 6,3 volts, 1.300 microfarads. Eu tenho esses capacitores, mas eu vou acionar a garantia, porque se eu fizer a troca e não funcionar, eu vou perder meu dinheiro. Certo? Então, não foi o que eu esperava. Também possivelmente não foi o que vocês esperavam, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações que a gente compartilhou aí. E vou acionar a garantia e esperar a devolução para a gente continuar com o nosso projeto aí de montar o computador aí retrô. Esse aqui, no caso, não é um computador tão antigo, ficaria um Atom 2000, se eu não me engano,
rodaria muito bem o Windows XP e possivelmente rodaria razoável o Windows 7 Lite, o Linux. Tem o Linux Antix, que também é muito leve, mas a ideia é instalar o Windows 98 nele e fazer nossos testes de jogos MS-DOS, certo? Então, deixe seu like, se inscreva se você não se inscreveu, compartilhe o vídeo, nós vamos ter muita coisa interessante aí. Fique com Deus e até a próxima.